Olá, seja justa on, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast da Corregedoria Geral da Justiça e desde já eu agradeço a sua companhia. Hoje o assunto em pauta aqui é regularização fundiária. Você sabia que a Corregedoria conta com um núcleo de prevenção e regularização fundiária? É o NUPREF, que já contribuiu para a emissão de mais de 7.600 títulos definitivos de propriedade de terra no estado e conta com a parceria de 110 prefeituras para resolver os conflitos fundiários urbanos nos municípios. Bom, sobre a questão fundiária, então, a gente conversa agora com a doutora Ana Cristina Maia, ela que é registradora de imóveis de Mariana. Muito bem-vinda aqui, obrigada pela sua participação. E, doutora, já começo assim, a senhora participa de tantas outras funções, né? Vamos apresentar? Olá a todos, né, que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo. De fato, eu sou registradora de imóveis em Mariana, minha função primordial é essa. Mas no exercício da minha atividade, eu percebi que alguns temas extrapolam, né, os limites das nossas comarcas, das nossas cidades, e aí a gente acaba assumindo outras posições. Então, hoje eu sou presidente do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais, que é a associação que congrega os registradores mineiros. Também sou diretora de regularização fundiária do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Tenho uma atuação bem forte na área também. Sou membro da Noreg, BR, e a minha vida, eu brinco que é levar a palavra, né? Que palavra que eu levo? É a palavra da regularização fundiária. Então, eu fico por aí dando palestras e dando cursos, workshops e um trabalho de convencimento em prol da regularização. E essa é uma temática muito importante, né? Quantas pessoas hoje, né, estão aí com a posse da terra, mas não têm o título, então não conseguem ter o direito, né, que deveria chegar até aquela região ali onde ela mora. Como a gente tem um programa que é para a sociedade mesmo, eu queria que a senhora explicasse primeiro o que é a REURB, para quem que ela é voltada, como que ela funciona, em linhas gerais, claro. Bom, a REURB é uma ferramenta, é um instrumento jurídico para tratar a irregularidade fundiária das áreas urbanas no Brasil. Porque nós temos irregularidade fundiária urbana e temos rural, né? A REURB é específica para a irregularidade fundiária urbana. E ela é uma ferramenta que vem exatamente para tentar sanar esse problema que é crônico do Brasil, que é o fato de as pessoas não terem o seu título de propriedade ou estarem ocupando áreas em condições urbanísticas e ambientais precárias, né? Assim, por exemplo, as favelas, mas não só as favelas. Nós temos inúmeras cidades no Brasil totalmente irregulares, onde nenhum morador da cidade tem o título de propriedade do seu imóvel, especialmente no interior, né? Isso é comum. E a REURB é a ferramenta que foi criada através da Lei 13.465, que é uma lei federal de 1917, que veio trazer uma série de soluções para a irregularidade fundiária, né? Sempre tratando a irregularidade do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista ambiental, do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista social. Então, a REURB é um instrumental posto à disposição do poder público e também da sociedade para regularizar, sob essas 4 dimensões, a propriedade, né, da cidade, dos imóveis localizados nas cidades brasileiras de um modo geral. Porque reorganiza, né? Porque sem a titularização, o município perde, porque ele nem arrecada, né, e nem consegue dar os benefícios para o cidadão. O cidadão também perde, porque não chega o direito que ele tem, né, perto, né, onde ele mora, e até para o Poder Judiciário, né? Porque aí a judicialização ali vai acontecendo e os imbróglios vão aí anos e anos, né, sem fim, né? Da justiça, que tem coisas mais relevantes, né, a tratar. Realmente, a irregularidade fundiária, ela provoca o que a gente chama de um ciclo vicioso muito ruim. Ela é prejudicial para todo mundo. Os municípios não arrecadam, o Poder Judiciário fica, né, sobrecarregado, os moradores não têm o conteúdo econômico da sua propriedade, não têm o direito de propriedade, todo o conteúdo econômico que aquele direito representa. Talvez seja uma coisa que as pessoas não tenham muita noção, mas a falta de um título de propriedade de um imóvel esvazia o conteúdo econômico daquele imóvel, né? O imóvel vale menos, ele não pode ser utilizado dentro do mercado formal de crédito, ele não pode ser utilizado para circulação do dinheiro. Então, a irregularidade fundiária empobrece.
Existe um doutrinador, um economista peruano, chamado Hernando de Soto, que ele trata especificamente dessa questão, né, de como os países latino-americanos são prejudicados do ponto de vista social e econômico pela irregularidade fundiária. Então, realmente, é um problema E isso é um problema, a ser tratado. é um problema antigo, né? Sim. Ele, basicamente, no Brasil, ele começa com a descoberta do Brasil, né? Mas depois com a Lei de Terras, que é de 1850, que cria a propriedade privada no Brasil, ele vai se desenrolando dentro desse cenário que já nasce de uma irregularidade, né? Porque a realidade em 1850 era já da posse prevalecendo sobre um direito que nem era de propriedade na época, que era a sesmaria, mas que era um direito regular, por assim dizer. Certo. E aí, como é que está a evolução desse processo de regularização? Como é que a senhora vê? Ainda falta muito? Porque, assim, se a gente for pensar que no Tocantins deve ser a mesma situação no restante do Brasil, tem cidades com 70% dos imóveis, né? Até 100, como a senhora falou, sem a devida regularização. Assim, não existe um dado preciso sobre a irregularidade fundiária no Brasil. Você tem alguns estudos, especialmente ali da época do Ministério das Cidades, do início dos anos 2000, que estimam que a irregularidade fundiária no Brasil, de um modo geral, a urbana, seja da ordem de 50%. Mas o que a minha experiência mostra é que o cenário da irregularidade varia muito conforme a região. Então, eu diria que quanto mais para o sul nós temos menos irregularidade, e quanto mais para o norte e para dentro, a gente tem mais irregularidade, né? Assim, uma visão geral. Isso vale para o Brasil e vale, por exemplo, para o estado de Minas Gerais, né? A região sul de Minas é menos irregular do que a região norte de Minas. Interessante. E a senhora trata de 7 pontos, né? 7 fases da REURB, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, para a gente entender como é que funciona esse processo. Tá. A regularização fundiária é um procedimento que é presidido pelo município. Por quê? Porque as pessoas moram nas cidades, as pessoas não moram na União, né? As pessoas moram nos municípios. Então, o município é que tem essa proximidade com o cidadão e que sabe quais são os problemas que ele enfrenta, né? Os desejos, né? Como ele quer que aquela cidade seja. Então, esse procedimento ele é presidido pelo... O pontapé é do município. Pelo município. Ele pode ser provocado por terceiros. Então, ele pode ser provocado pelo morador do bairro irregular, ele pode ser provocado pelo Ministério Público, ele pode ser provocado por uma associação de moradores, pode ser provocado pela Defensoria Pública, mas ele é sempre presidido e conduzido pelo município. E como é que funciona? Imagine que eu seja uma moradora de um bairro que não tem documento, está irregular, não tem registro. Então, eu vou apresentar ao município um requerimento de regularização do meu bairro. Eu, como moradora, sou legitimada legalmente para isso. E aí, uma vez que eu apresentei este requerimento, se inicia, então, o procedimento perante o município, que tem essas 7 fases que você mencionou. A primeira fase é exatamente a apresentação do requerimento pelo legitimado. Na sequência, você tem o processamento, né, desse pedido pela prefeitura, pelo município, que é o momento em que ele vai falar se aquela REURB é social, se aquela REURB é específica. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre as duas modalidades. Vou anotar aqui. E aí, dentro do município, acontecem 6 dessas 7 fases. E a última fase é a fase que vai chegar ao registro de imóveis, né, que é aí a nossa competência, que é a razão pela qual a gente fala de REURB, que é o momento em que toda essa documentação de regularização daquele parcelamento do solo irregular vai desaguar no cartório, vai gerar, né, uma série de matrículas para os imóveis que até então estavam irregulares, estavam fora do sistema formal da propriedade, e vai ser feita a titulação desses ocupantes, a titulação desses moradores. Então, quando chega no cartório, é o momento em que você transforma, você beneficiário, você morador, né, transforma a sua posse em propriedade, né? Você tem a mudança do seu status jurídico dentro do registro de imóveis. E aí a parceria com o Poder Judiciário, nesse caso, é ajudar a evitar esses conflitos judicializados, né, e resolver essas questões aí junto com a Prefeitura, junto com Itertins, no caso aqui no Tocantins, né, Itertins, Tocantins Parcerias, os órgãos, né, que estão ligados a essa questão, para que tudo seja resolvido de maneira mais fácil e ágil, né, até. A REURB é um procedimento que acontece
com a atuação de de vários setores da sociedade. Então, o município é quem preside, né? O registro de imóveis é quem finaliza, quem registra, mas nós temos uma série de atores envolvidos nesse processo. Então, nós temos, por exemplo, os engenheiros agrimensores, os arquitetos, os assistentes sociais que fazem o cadastro desses moradores. Nós temos todo um corpo técnico das prefeituras que vai trabalhar neste processamento, que vai avaliar impactos ambientais, áreas de risco eventualmente existentes. E o Poder Judiciário tem um papel que eu considero fundamental nesse processo. Ele não participa do procedimento de regularização em si, mas ele, em primeiro lugar, fiscaliza e orienta os registros de imóveis, né? Então, ele, dentro desse papel, ele participa de modo indireto da 7ª fase, mas ele tem funcionado, a gente tem visto o Poder Judiciário funcionar como um fomentador da REURB, que é algo que o Tribunal de Justiça do Tocantins tem feito com maestria, né? Foi criado o NUPREF, que é esse núcleo de prevenção aos conflitos fundiários e regularização, e o NUPREF atua de modo brilhante com uma equipe altamente capacitada assim, em alto nível, para ajudar os municípios no processamento da REURB, porque uma das dificuldades que a gente vê na realidade da aplicação da lei é que os municípios não têm pessoal capacitado para isso, né? E o Tocantins resolveu esse problema, resolveu esse nó de uma maneira que eu diria brilhante, porque aí o tribunal entra, né, não só orientando os cartórios, mas também os municípios nesse processamento. Porque antes de chegar ao cartório, acontece muitas outras etapazinhas e se chegar antes, no né? cartório de maneira errada, né, se chegar um trabalho que não esteja adequado, que não esteja atendendo os dispositivos da lei, o cartório não consegue registrar. Então, é como nadar e morrer na praia. E essa atuação do Poder Judiciário do Tocantins, em específico, evita que você morra na praia. Certo. E aí a senhora fala também, agora voltando um pouquinho para o cartório. O que o cartório deve estar atento também, como ator dentro desse processo, para facilitar, né? Porque, já emendando com outra pergunta, às vezes as pessoas falam, nossa, para regularizar vai ser muito caro, vai ser muito difícil. E até essa parceria com os cartórios é importante, porque muitas vezes não é cobrado nada da pessoa, né, do titular dessa terra, né? Exatamente. Os cartórios, o primeiro papel que eu acho que é dos cartórios, nesse cenário de regularização fundiária, é o que eu chamo de função social do registro de imóveis. Se eu estou como registradora lá na cidade de Mariana, que congrega, na comarca de Mariana, que congrega os municípios de Mariana e Diogo de Vasconcelos, os meus atos ou a minha omissão geram um impacto naquela sociedade. Então, se eu sou uma registradora que trabalha para o desenvolvimento daquela sociedade, social, econômico, eu vou ter uma atuação que, na verdade, até antecede a análise formal do documento da regularização, né? Eu tenho que funcionar, é o que eu defendo, como uma fomentadora da regularização fundiária. Então, eu tenho que procurar o município, eu tenho que conversar com o prefeito, convencer o prefeito dos benefícios da regularização, aproximar da equipe técnica da prefeitura, orientar, né, em algumas questões que podem gerar dúvidas, porque os registros de imóveis, eles têm uma grande capilaridade no Brasil. E nós chegamos em municípios, né, que muitas entidades ou muitas organizações não chegam. Sim. E exatamente nesses municípios mais distantes do poder, por assim dizer, é que se faz mais necessária a figura do registrador. Então, ele atua como esse agente fomentador, né, provocador da REURB, também um agente orientador, e depois, se ele fez essa parte antecedente com afinco, dedicação, no momento do registro da REURB, isso chega bem redondinho para ele. Certo. Eu vi a senhora falando uma coisa que eu achei interessante mais cedo, e queria que a senhora explicasse, sobre a questão dos princípios registrais, né? Que o registrador trabalha dentro desses princípios, mas que para atender a REURB, para que seja efetivo mesmo o trabalho, a senhora usou a palavra desapegar, né? Precisa desapegar para flexibilizar mesmo, né, os princípios registrais para dar certo, né? Qual que é esse recadinho, então, aí, importante? Pois é. O registrador é um profissional extremamente técnico e qualificado, né? Isso daí, eu não estou falando de mim, mas eu estou falando de uma série de pessoas que estão aí pelo Brasil inteiro que passam por concursos extremamente difíceis, né? Sim.
E somos, por assim dizer, profissionais muito apegados à legislação, a uma legislação clássica do registro de imóveis, que é aí a Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos, que vai a Lei 6766, que vai tratar de parcelamento do solo. Enfim, a gente tem toda uma gama de legislações postas para quem está em situação regular, né? A 13.465, ela não foi feita para quem está em situação regular, ela foi feita para quem está em situação irregular. Então, nós estamos tratando de um passivo, nós estamos tratando de um problema do passado que repercute no presente e vai repercutir no futuro ainda mais se nós não atuarmos hoje. Então, nós não podemos estar apegados ao registro de imóveis clássico, porque o registro de imóveis clássico não vai resolver os problemas da irregularidade fundiária. Para isso foi criada a Lei 13.465. Quer dizer que nós não estamos atendendo à legislação quando fazemos REUB? Não, pelo contrário. A Lei 13.465, autoriza, né, veio para isso, né, que nós flexibilizemos os princípios da outra legislação. Isso é importante, né, assim, para que tudo flua, né, assim, tem que trabalhar mesmo de acordo com a lei, claro, né, mas de forma que possa contribuir mesmo com o trabalho, porque esse é um trabalho muito importante, né, assim. Como é que a senhora vê, inclusive, assim, daqui para frente, o que deveria, se seguindo o que está trilhando hoje, a gente vai conseguir uns bons resultados ou tem que mudar alguma coisa ainda? Como é que a senhora avalia isso? Eu acho que do ponto de vista legislativo, a gente tem uma lei que é bastante eficiente, sabe? O problema não está hoje na legislação, o problema hoje está no convencimento, eu diria, da importância da regularização fundiária, porque a gente tem também no Brasil, e é preciso que a gente reconheça isso, uma cultura da informalidade, uma Sim. cultura da irregularidade, né? Vale para, por exemplo, a questão trabalhista, né? E vale também para a questão da propriedade do solo. Então, a gente precisa combater essa cultura que está, inclusive, dentro do poder político. É muito interessante, sabe por quê, Paula? Porque existem estudos hoje que comprovam que a regularização fundiária tem impactos positivos, por exemplo, sobre o trabalho infantil. Olha. Então, ela tem uma dimensão humana que é impressionante e que eu acho que só entende todos os ônus dessa irregularidade quem está nessa situação. Tem um estudo de um professor chamado Maurício Serpa, que ele fez em São Paulo, na cidade de Osasco, em 2 núcleos irregulares, que são vizinhos, e ambos com origem na propriedade pública municipal. E uma dessas comunidades seria regularizada. Então, o que ele fez? Ele entrou dentro dessa comunidade e começou a estudar os efeitos, né, levantou alguns dados pré-regularização e pós-regularização, que é o que ele chama de grupo de tratamento. Para comparar os resultados, ele fez a mesma coisa no bairro vizinho que não seria regularizado. Então, ele levantou hora de trabalho dos adultos nas 2 localidades, hora de trabalho das crianças nas 2 localidades, renda familiar nas 2 localidades e uma série de dados. Quando a regularização do bairro, o bairro que seria o grupo de tratamento, terminou, ele vai e mede tudo isso de novo. E ele observa o seguinte: lá no bairro regularizado, houve uma queda na jornada de trabalho infantil, um aumento na jornada de trabalho dos adultos e um aumento da renda familiar. Que interessante, hein? Em relação ao bairro que não foi regularizado. E aí eu fiquei me perguntando, falei, gente, mas por que impacta no trabalho infantil, né? E aí, lendo a dissertação dele, lendo a tese dele, ele explica, ele fala, olha, quando você tem uma situação de insegurança da posse, você tem medo a todo momento de ser despejado. Então, se você é uma família de 2 adultos e 2 crianças, ou 3 crianças, você, o adulto, não pode sair de casa para trabalhar porque você corre o risco de ser despejado, de perder a sua posse, né? Então, você coloca as crianças para trabalhar. Quando aquele imóvel é regularizado, que aquela comunidade recebe intervenções urbanísticas que melhoram a sua qualidade de vida, que aumentam o valor do seu imóvel, que tratam problemas ambientais, aquela criança pode ficar em casa, porque aí o adulto sai para trabalhar. Né? Então, você tem uma inversão da lógica do cotidiano da família. O adulto vai fazer o que ele deveria estar fazendo desde o início, que era o direito dele de fazer desde o início, que era prover o sustento das crianças, né? Sim. E as crianças voltam
para a sua atividade, né, de criança. É uma questão de cidadania, né? O REUB leva a cidadania. De direitos humanos. Direitos humanos, verdade. Muda tudo, né? É você uma vê. questão de direitos humanos. Regularização, Muito quando a gente importante. fala de irregularidade fundiária, a gente está falando de desrespeito também aos direitos humanos. Isso, a regularização tem que ser tratada realmente com muita seriedade, né? Sim, com muita seriedade. Doutora, que bom nosso papo. Muito obrigada por ter tirado um tempinho, vindo aqui conversar com a gente. Agradeço imensamente, viu? Foi um prazer, Paula. Nós estamos às ordens aí para o que vocês precisarem. Obrigada. Bom, eu espero então que você tenha gostado e, assim como eu, tirado muitas dúvidas a respeito da regularização fundiária. Muito obrigada aí pela sua companhia e você já sabe, né? A Seja Jus continua on pelo nosso Instagram, pelo nosso site. A gente se encontra por aí.